Então, bom, pessoal, vamos dar a sessão então agora, início da palestra, tá certo? Vai ser apresentada pelo Dr. Tiago Martins do Amaral. O Tiago ele é graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, fez também mestrado em Física pela Universidade Federal de Goiás e depois o doutorado em Física Aplicada na Universidade de São Paulo. Ele ainda passou um período de 3 anos fazendo um pós-doutorado no Instituto para Novos Materiais em Leibniz, na Alemanha, e desde 2019 ele está trabalhando como engenheiro analista na empresa Goodyear. Então, Tiago, passo para você a palavra e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Olá, boa tarde a todos. Aqui é onde eu estou, são 4h30 da tarde já. Eu queria só que alguém confirmasse que vocês estão vendo a apresentação de slides no modo apresentação. Sim, ela está aparecendo para todos. Obrigado. Uma pequena correção, eu agradeço o professor Dantas pelo convite para participar deste evento. E uma coisa, o Instituto de Novos Materiais, que eu fiz meu pós-doc na Alemanha, é em Saarbrücken. Ele faz parte do sistema Leibniz de institutos na Alemanha, que é parecido com o Max Planck ou com o Fraunhofer, mas é um sistema diferente. Bom, mas começando então com a minha apresentação, eu queria só então dar uma introdução ou preparar vocês que, se alguém acha que eu vim aqui fazer um pouco de propaganda para a Goodyear, essas pessoas podem ter certeza que vão sair para casa não decepcionadas. De fato, eu vou falar muito bem da empresa onde eu trabalho e eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui e que a gente faz, sim, pesquisa e desenvolvimento de alto nível e os produtos que a gente desenvolve é um reflexo desse trabalho que nós fazemos diariamente aqui, esse esforço coletivo que é feito no mundo inteiro. E eu tenho certeza que minha apresentação vai ser um pouco diferente do que tem sido apresentado no evento, porque o que eu vi até agora foi bastante pesquisa, era o que eu estava acostumado durante o meu tempo na academia, mas, então, atualmente, na empresa, o que o Vinícius me pediu era que eu desse um overview de tudo que é feito aqui, ou algo que pudesse dar uma ideia de como a gente aplica pesquisa no desenvolvimento dos nossos produtos. Então, eu queria introduzi-los agora ao Centro de Inovações da Goodyear, e sejam todos bem-vindos. E o Centro de Inovações onde eu trabalho, ele fica em Luxemburgo. Luxemburgo é um pequeno país da Europa, faz fronteira com a Bélgica, com a Alemanha e com a França, e por isso as línguas oficiais de Luxemburgo é o francês, o alemão e o luxemburguês. E Luxemburgo é um pouco diferente dos outros países da Europa, porque ele ainda é comandado por uma monarquia, e aqui está que o Head of State é o Duque Henri. E vocês podem ver que para você atravessar Luxemburgo de norte a sul são 82 quilômetros, e para você atravessar Luxemburgo de leste a oeste são 57 quilômetros. Tem 612 mil habitantes, com uma quantidade gigantesca de estrangeiros, considerando todos os outros países da Europa. E a Goodyear faz mais de 100 anos, mas na Europa ela começou em torno dos anos 50. E começou com essa estrutura que está aqui, a gente consegue ver essa chaminé aqui na parte esquerda, e atualmente essa pequena chaminé que ainda existe é parte desse prédio que está aqui embaixo. Então todo esse complexo aqui na esquerda, na década de 50, atualmente é só uma fração do que é a Goodyear atualmente em Luxemburgo. E, obviamente, a Goodyear não é só isso em Luxemburgo, ele é um complexo que tem vários prédios, e aqui aquele prédio que a gente estava vendo no slide anterior é esse prédio que está aqui nessa parte, mas praticamente tudo que está aqui é Goodyear. Então, o Centro de Inovações onde eu trabalho é parte desse primeiro prédio aqui. Aqui vocês veem o nosso circuito de testes, nós temos também um laboratório de veículos, temos um laboratório para os pneus, temos a planta onde são fabricados os pneus na planta de Luxemburgo, temos um centro de distribuição de pneus,
um centro de montagem do pneu direto nas rodas dos veículos, temos um centro de desenvolvimento de moldes para que dá a forma para o pneu, temos um centro de calendaring, que é quando você reveste um filamento com borracha, e todos os escritórios regionais da região Europe, Middle East e Asia. Então, tudo que não é América, praticamente, fica aqui em Luxemburgo, e todo esse complexo emprega em torno de 3.500 associados, e faz com que a Goodyear seja um dos maiores empregadores de Luxemburgo. Então, uma empresa que começou há 50 anos atrás, com esse tamanho aqui, hoje em dia é uma das empresas mais representativas do estado de Luxemburgo. E, especificamente no centro de desenvolvimentos onde eu trabalho, nós temos o Centro de Engenharia de Pneus, a Engenharia Automotiva, o Estúdio de Design Avançados, o Design de Moldes e outros equipamentos e o Laboratório de Ablação a Laser. E o que é desenvolvido aqui são compostos e a sua composição, as misturas das borrachas com os diversos químicos, aqui como Fabric and Reinforcement, a gente tem os tecidos que vão dentro do pneu e também a parte de metal que tem dentro do pneu, e o laboratório de analítico e de metrologia, que suporta a pesquisa e desenvolvimento. Aí tem o laboratório de testes dinâmicos e a avaliação de produtos. E junto disso, dentro do prédio de inovação, a gente tem os escritórios de Project Management, de gerência de projetos, tem a qualidade, que é um departamento que cuida do controle de que todos os produtos vão sair com as mesmas características, tem aqui também a parte global de engenharia e produção, de tecnologia de engenharia e produção, de engenharia e tecnologia de produção, tem a parte de External Science and Technology Programs, significa as cooperações que nós temos aqui o laboratório de protótipos, a parte financeira, tudo relacionado às exigências do governo, como, por exemplo, o Inmetro, que nos faz uma visita anual para saber se a gente está seguindo todas as normas que o Inmetro aplicam para possibilitar a venda de um produto em território brasileiro. Tem aqui o departamento de patente, a parte de tecnologia de informação, aqui tem a parte de serviços criativos, que faz parte do estúdio avançado de design, o recursos humanos e a parte administrativa. E juntamente com o Centro de Inovações em Colmaberg, que é onde eu estou, em Luxemburgo, a Goodyear tem outro centro de inovação em Akron, onde fica também o headquarters da empresa, e outros 2 centros de desenvolvimento nos Estados Unidos, um centro de desenvolvimento na Alemanha, em Hanau, e um outro centro de desenvolvimento na China. E, além disso, nós temos as nossas próprias pistas de teste. Aqui são as pistas que tem na Europa, o nosso complexo de inverno, que é chamado de Arctic Center, em Ivalu, na Finlândia. Tem a pista de testes gerais em Mireval, na França, e aqui também outra pista de testes gerais, mas priorizando a parte urbana, em Luxemburgo. E, além disso, nós também usamos os circuitos ao redor da Europa, que a gente tem o circuito de Nürburgring, e a gente pode utilizar as autobahns na Alemanha, uma vez que não tem limite de velocidade, para testar os nossos pneus também, num tipo de uso que é comum na Europa, que é quando a pessoa vai se divertir. E por que tem todo esse complexo e toda essa infraestrutura por trás do produto que nós desenvolvemos, que são os pneus que estão nos veículos e que fornecem e proporcionam uma mobilidade do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia? Porque cada um desses veículos, e aqui estão faltando ainda aviões, por exemplo, eles têm determinadas características e determinados regimes de uso que são únicos de cada um desses veículos e que esses pneus têm que sustentar todo esse uso sem falhas.
Então, você pode imaginar que a pessoa vai dirigir com a BMW dele, ou que Série 5, na Autobahn alemã, a mais de 200 km por hora, e tudo o que segura ele e que separa o veículo dele do asfalto é uma área de contato que é do tamanho do palmo da mão de uma pessoa. Aí você multiplica isso por 4, porque são 4 pneus, mas a área de contato, a superfície de contato entre a vida da pessoa e os 200 km por hora dela na Autobahn é definido por 4 palmos, talvez o tamanho de uma folha A4, e esse pneu tem que ser reliable e tem que fazer bem o trabalho dele, sem falhas, para garantir a segurança dessa pessoa, garantir a segurança da família dela, ou aqui, nesses outros casos, nas minas, transportar os produtos, ou nos aviões, fazer as decolagens e os pousos com segurança, nos caminhões também, tem que transportar tudo com a mais alta segurança e qualidade, para que toda essa mobilidade seja disponível para a gente o tempo todo. E, além disso, claro, o pneu é algo complexo. A gente acha, e era o que eu achava antes de entrar na Goodyear também, que o pneu era algo redondo, que roda e que é preto. Mas quando você começa a trabalhar ou você se interessa por automobilística, você entende que, na verdade, o pneu ele é feito por várias camadas de diversos materiais. São pelo menos 16 materiais diferentes aqui. Você pode imaginar que tudo é a mesma borracha, mas é tudo diferente aqui dentro. Cada uma dessas borrachas, cada um desses tecidos, cada um desses elementos metálicos tem a sua função, e essa função tem que não deixar a pessoa na mão durante o uso do pneu. E como que a gente faz isso, né, aqui na Goodyear? No Centro de Inovações, em Luxemburgo, a gente tem a parte de engenharia de pneus e design, que vai utilizar bastante elementos finitos para analisar as distribuições de estresses no pneu durante o uso. Aqui são veículos de carros de passeio, mas você pode imaginar que tudo isso é feito para todos os outros tipos de pneu que você conseguir imaginar. Nós também temos a parte de desenvolvimento de novos materiais e compostos, e isso significa que a gente está testando cada um desses materiais ou tentando modificar cada um desses materiais para que depois eles sejam aplicados nos produtos que nós oferecemos. E, claro, tudo isso tem que ser testado e avaliado exaustivamente, porque a garantia de segurança do usuário final é o que é o principal para a empresa e para o usuário também, que aquele pneu seja o ideal e que não o deixe na mão. E nós não fazemos isso sozinho. Na verdade, nós temos aqui 3.500 associados, mas dentro do Centro de Inovação em Luxemburgo nós somos 600 associados, e nós todos fazemos pesquisa e nós todos contribuímos para o desenvolvimento do produto, mas além disso nós temos colaborações com laboratórios nacionais, como o Sandia National Laboratories nos Estados Unidos, ou aqui também tem o Luxembourg Institute of Science and Technology. Nós fazemos colaborações com diversas universidades, como a gente está aqui na Europa. Essas são universidades da Holanda, da Alemanha, e tem aqui também de Ohio, nos Estados Unidos, porque a gente tem a comunicação com o pessoal de Akron. Várias startups, principalmente startups agora de carros autônomos, e com todos os nossos clientes, que, além do consumidor final, são também as próprias montadoras de veículos. Então, nós temos os times conjuntos que vão para cada um desses veículos sentar junto e trabalhar para que faça o produto ideal para as especificações que essas montadoras estão procurando. E, além disso, a Goodyear tem também uma colaboração com a Universidade de Michigan, que é esse M-City, que é uma cidade laboratório, onde tudo foi desenvolvido aqui para que os carros autônomos fossem colocados em situações que replicam o uso cotidiano de um veículo numa cidade.
Então, aqui, de repente, vai ter um boneco atravessando a rua e eles vão ver se o carro vai conseguir parar, ou vai ter que ir a rotatória com outros veículos chegando para saber como esses carros vão interagir um com o outro e evitar os acidentes e tudo mais. E a Goodyear está junto por causa dos sensores que nós desenvolvemos, junto dos pneus que nós também estamos desenvolvendo para todos os tipos de veículos que eles querem testar aqui. E aqui tem alguns exemplos do desenvolvimento recente. Nós temos aqui alguns prêmios internacionais de 2018, onde a Goodyear começou a aproveitar a sílica derivada da queima da casca do arroz e aplicar isso nos pneus. Então, são inovações aqui para o meio ambiente, Sustainable Mobility, e o outro é para substituição do uso do óleo derivado de petróleo para uso do óleo da soja. E isso agora, então, é usado como um dos ingredientes do pneu, e isso diminui a pegada ecológica dos produtos. Além disso, tem também uma pesquisa e uma produção recente de pneus para os veículos elétricos, e eu não sei se vocês viram, acho que há 2 semanas atrás, ou há 1 semana atrás, a Tesla bateu o recorde de maior autonomia de um veículo elétrico até o momento. E o veículo que ele estava usando estava equipado com um pneu da Goodyear, porque o pneu de um veículo elétrico, ele tem que ser especialmente projetado para diminuir o rolling resistance, que é a inércia para manter esse pneu em movimento. E isso reflete diretamente na autonomia de um veículo elétrico, uma vez que você está querendo transformar a eletricidade em distância para percorrer, e se o seu pneu já está consumindo eletricidade para resistir a rolamento, então você está começando errado. E aí existe toda uma modificação que é feita nesses pneus tradicionais para que eles sejam adaptados para os veículos elétricos e fazer com que aumente a performance desses carros. E também tem aqui como o barulho, que esses veículos são para uso urbano, então na Europa é uma grande coisa a quantidade de ruído emitido por um carro, então os pneus também têm que ter um design específico para diminuir o ruído, e claro, a durabilidade, porque ninguém quer ter que ficar trocando de pneu a cada ano, as pessoas querem economizar, então os pneus também têm que respeitar, ou pelo menos atender a essa expectativa do usuário final. E aqui, indo para a parte de manutenção dos pneus, tem também alguns equipamentos ou instrumentos que são adicionados às rodas de veículos comerciais que mantêm a pressão interna do pneu constante. E aí foi chamado de Air Maintenance Technology, mas a ideia é que é um sistema que auto-enche o pneu detecta que a pressão diminuiu, e então ele age para restabelecer aquela pressão. E a outra tecnologia mais recente é esse DuraWeb, que aqui tem também um slide específico sobre isso, que agora seria um pneu livre de manutenção, é um pneu não pneumático, então não tem ar dentro desse pneu, tem uma estrutura que sustenta o pneu e sustenta também toda a carga do veículo em cima dele e tudo que é demandado pela manobra que o motorista está fazendo. E aqui tem 2 ônibus autônomos, o Oli está em Akron, nos Estados Unidos, e aqui tem o Luxembourg City Shuttle. Eu andei nesse veículo, foi um programa da cidade de Luxemburgo, junto com a universidade e vários outros parceiros, onde você tinha um veículo autônomo transportando pessoas de uma estação de trem até a próxima estação de trem. E esses veículos estavam andando usando esse pneu que não mais fura por causa do uso dessa estrutura ao invés do ar. E aqui as pessoas podem me perguntar, e quanto à pesquisa básica? Porque eu falei muito até agora de desenvolvimento tecnológico e pesquisa aplicada, de esforços que a Goodyear tem feito em melhorar os seus produtos, e aí eu
pego aqui uma referência de uma colega minha, a Beatriz Basterra Berroa, que foi vencedora do prêmio de melhor tese de doutorado em 2019 pela Sociedade de Elastômeros da Alemanha. E ela fala que sempre tem a possibilidade de fazer acontecer e participar no... se você tem uma boa ideia, sempre tem a possibilidade de fazer essa ideia acontecer, e você sempre vai ter a chance de participar no processo completo do desenvolvimento do produto, desde o laboratório até o produto final. E ela agora trabalha nas duas áreas, ela trabalha tanto na pesquisa fundamental e na pesquisa aplicada, para continuar contribuindo para o desenvolvimento dos produtos de amanhã. Então, aqui você pode ver que a tese dela tinha como título Correlation of Elastomer Structures and Stress Strain Amplification Mechanisms in Reinforced Rubber Nanocomposites, que é algo semelhante, mais ou menos, que seria algo bem próximo de pesquisa básica que a gente faz usando NMR, a ressonância magnética nuclear, e modificação de nanopartículas por diferentes moléculas de modificação de superfície, e aqui também correlacionando com a aplicação de diferentes estresses. Então você está tendo muito movimentos oscilatórios e estudando como a energia é dissipada em cada ciclo de aplicação desse estresse. E, além disso, a gente também tem a possibilidade de publicar artigos em diferentes revistas internacionais. Aqui eu coloquei artigos de 2018 e 2019 para ter uma ideia do tipo de trabalho e de que essa possibilidade existe de continuar fazendo pesquisa aberta dentro da indústria. Mas só que, e aqui também tem um outro prêmio que a Goodyear recebeu em 2019 de melhor apresentação em workshop, era Best Paper Award, que foi desse aluno, e ele recebeu o prêmio por aplicação de Machine Learning Techniques em datasets of tire-related datasets. Isso significa que não apenas a pessoa pode trabalhar na pesquisa de materiais, mas também tem muita pesquisa de machine learning dentro da indústria para poder tirar o máximo possível de algoritmos de predição de resultados com todos os dados que foram acumulados ao longo de anos e anos e anos de pesquisa dentro dessas instituições. Você pode imaginar que a Goodyear tem 100 anos de pesquisa, 100 anos de desenvolvimento, 100 anos de pneus diferentes para diferentes aplicações. Você pode imaginar a quantidade de dados que você pode minerar e estabelecer correlações que talvez ainda não foram pegas ou não foram testadas ainda por falta de tempo ou por falta de insight individual. E, por fim, aqui eu tenho um outro caso muito interessante, que foi uma parceria da Goodyear com o Sandia National Laboratories. Esse laboratório é o laboratório onde ficam os computadores mais poderosos, os supercomputadores mais poderosos dos Estados Unidos. Foi nesse laboratório onde eles fazem simulações de bombas atômicas e desenvolvimentos de armas nucleares, e a Goodyear foi uma das primeiras empresas a usar essa capacidade computacional e transformar as predições e os modelos e esses cálculos e os resultados desses estudos em produtos que são oferecidos ao público e a essas outras empresas hoje em dia. E aqui eu tenho também, aqui eu fiz uma referência ao Chris Helzel. Ele é o CTO da Goodyear, o Chief Technology Officer, e segundo ele, talvez eu leio aqui em inglês, "Our computational work with Sandia is a continual source of competitive advantage for Goodyear, helping us design and deliver high-performance products and services in a digital economy. The company credits its work with Sandia for reducing new product development times, improving manufacturing methods,
and lowering both technical and operational costs, all contributing to a competitive advantage in a complex industry. O que eu quis dizer, fazendo referência à frase dele, é que quando você pega a frase da Beatriz, onde ela tem a possibilidade de fazer pesquisa básica e pesquisa aplicada dentro da indústria, e que qualquer ideia que ela tem, ela pode colocar em prática e participar do desenvolvimento e da pesquisa e do desenvolvimento do produto. Aqui tem o Chris Helzel lembrando que, na verdade, toda essa pesquisa básica e esse desenvolvimento tecnológico é para que nós possamos oferecer uma vantagem frente aos nossos outros competidores. Então, tudo que é desenvolvido dentro da indústria tem um objetivo muito claro, que é nos dar esse pequeno technological edge, um pequeno vantagem frente aos nossos consumidores, frente aos nossos competidores, que vão se traduzir em maiores vendas. Porque, no final das contas, não é o CNPq, ou não é a CAPES, ou não é o governo brasileiro, ou não é o DFG na Alemanha que paga o meu salário. O que está pagando o meu salário aqui, no caso, é a quantidade de pneus que estão sendo colocados no mercado e que estão sendo vendidos. Então, por mais que eu pense que eu sou livre para fazer a pesquisa que eu quiser, eu tenho que lembrar que a pessoa que está pagando pela minha pesquisa tem um interesse muito claro, e que esse interesse muito claro é que isso seja revertido em um maior número de pneus sendo vendidos no final das contas. Então, eu acabo por aqui a nossa visita ao Centro de Inovações da Goodyear e agradeço a todos pela paciência. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então, fora do ambiente acadêmico, a minha primeira apresentação industrial, digamos assim, e espero que vocês tenham gostado e estou aberto a perguntas e obrigado. Bom, Thiago, muito obrigado pela apresentação. Não precisa se preocupar não, você saiu muito bem, viu? Obrigado. Nós temos uma lista de perguntas aqui que eu vou passando para você, tá certo? A primeira, o professor Adriano, ele pergunta quais são os desafios de conciliar um desenvolvimento de componentes